Busque a sabedoria. Irmãos, hoje nós vamos entender como é importante para Deus que nós busquemos a sabedoria. Pessoas à frente do povo de Deus, responsáveis por serviços importantes na história, precisaram ter sabedoria. Pense comigo, você seguiria ou ouviria um conselho de alguém que não é sábio? Às vezes pensamos que a sabedoria é algo distante, mas na verdade, Deus entrega a sabedoria a todos aqueles que a buscam e a pedem. Mas também é verdade que a sabedoria, ela só vem após algum sacrifício. Um exemplo disso é o próprio Moisés e algumas outras pessoas importantes que nós ouvimos falar na Bíblia, como Salomão, Daniel e o próprio Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, lá para os versos 20 em diante, nós vemos o relato da história de Moisés. Como vocês já devem saber, e caso não saibam, peço que leia o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, dos versículos 20 até o 34. Como vocês devem saber, a história de Moisés foi uma história bem interessante, mas também sofrida. Moisés teve que ser apartado da sua família por uma questão de segurança quando era pequeno e foi criado pelos egípcios, um povo diferente do seu, que na verdade era um povo que escravizava o seu povo. No livro de Atos, capítulo 7, está escrito também que Moisés foi treinado, educado na sabedoria egípcia e cuidadosamente educado. Naquela época, os egípcios eram o povo considerado o mais sábio do mundo. Na Bíblia não está explícito o que foi de fato ensinado para Moisés, mas uma coisa é certa, ele era uma pessoa instruída, que sabia ouvir, argumentar, se posicionar, conversar com qualquer pessoa, inclusive com os líderes daquele povo. É sabido que ele se distinguia por conta do seu modo de pensar. Ainda que houvesse algum problema na fala, como alguns escritos nos sugerem, ele, Moisés, instruía o seu irmão Arão nos discursos com Faraó, e Faraó lhe dava ouvidos. Pensa comigo, meu irmão e minha irmã. Você acha que um rei, um faraó, iria perder seu tempo ouvindo qualquer um? Para negociar a liberdade do povo, Moisés precisou ser alguém reconhecido naquele meio, como um homem realmente distinto, a quem se deve dar ouvidos. Na Bíblia existem muitas histórias de homens que assumiram cargos, posições importantes. Na Bíblia, a gente conhece algumas histórias também de pessoas muito influentes na sua época que precisaram estar sempre em busca de sabedoria. O caso do rei Salomão, seu pai Davi já tinha ensinado para ele que se ele tivesse que pedir alguma coisa a Deus, ele deveria pedir sabedoria, e assim o rei Salomão fez. E nós sabemos que o seu reinado foi realmente um reinado brilhante. Daniel e os seus amigos foram escolhidos para estar no palácio por conta da sua instrução, da sabedoria, não só que eles já traziam, mas pelo interesse que eles tinham em continuar se aprimorando, fazendo aquilo que tem que ser feito de modo bem feito, porque essa também é uma marca de Deus. O próprio Jesus ele é mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, como aquele que executou tudo brilhantemente, as suas obras de forma brilhante e com sabedoria. Então a própria Bíblia já nos diz como é importante nós buscarmos estarmos instruídos e buscar sempre ter sabedoria para agir em todas as situações. Provavelmente você já deve ter visto notícias de pessoas que, mesmo tendo feito algumas coisas erradas nessa vida,
por conta de um bom argumento de um advogado, uma pessoa instruída, estudada, conseguiram ter até as suas penas reduzidas. Só com essa lembrança, nós conseguimos identificar como é importante nós estarmos de fato interessados em buscar conhecimento constante. Conhecimento do meio em que nós vivemos, mas também conhecer aquilo que Deus quer nos falar e conhecer aquilo que Ele já deixou escrito. Existe uma sabedoria que está registrada na Bíblia Sagrada e que só nos cabe querer buscar para conhecer. Então hoje, o meu convite para você é que você abra a sua Bíblia e comece a buscar essa sabedoria de Deus. Tenha em mente que Deus tem o melhor para você, mas você precisa buscar saber o que é esse melhor e acreditar nele. E lembre-se, em tudo o que você fizer, faça como se fosse para Deus, porque no fundo, tudo que nós fazemos é para Ele. Quando nós fazemos o que temos que fazer bem feito, nós mostramos a nossa marca, o nosso selo de Deus, porque Deus é soberano, é sábio e é aquele que faz tudo perfeito, por mais que nós não sejamos perfeitos. Quando nós demonstramos empenho para fazer algo da melhor forma possível, dentro das nossas possibilidades, nós mostramos essa marca que vem do céu.